Para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando a carta aos Hebreus, no capítulo 9, a partir do versículo de número 6. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Então, nós tivemos uma descrição na carta aos Hebreus de todos os objetos, utensílios, tudo que Deus ordenou que houvesse em um primeiro tabernáculo de entrada onde podiam ir os sacerdotes. E depois o Santo dos Santos, um segundo tabernáculo, onde apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. O povo ficava no pátio ou nos átrios, era tipo varandas em volta do muro que circundava o tabernáculo ou o templo, e o povo, a multidão, ficava cantando, louvando, dançando ali em volta do tabernáculo. O átrio servia de proteção para a chuva, para o sol, para a poeira. E ali fora, o sacerdote recebia de quem entrasse pelos portões dos muros, trazendo a sua oferta. Cada um deveria trazer de acordo com a sua posse, com a sua condição. O sacerdote oferecia, recebia, matava, degolava, recebia as ofertas, os alimentos ali, e ele entrava então com sangue, com uma porção no tabernáculo. Este tabernáculo de adoração, ele é sagrado. Só pessoas consagradas podiam entrar. O povo ficava ali no pátio. O povo ficava fora enquanto acontecia o culto, a ministração lá dentro do tabernáculo, o sacrifício. Apenas o sacerdote podia realizar os serviços sagrados. O povo entregava para o sacerdote. Posteriormente, o sumo sacerdote entrava no segundo tabernáculo, sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si primeiro e depois pelos pecados de ignorância do povo. O povo não tinha condição de ofertar, de chegar ao Santo dos Santos, por causa do seu pecado e da sua ignorância. Somente um sumo sacerdote capacitado, ordenado, consagrado, orientado sobre a vida, sobre as práticas, é que poderia ousar de entrar neste segundo tabernáculo. Ele até entrava com guizos, entrava com uma cordinha amarrada nos seus pés e ficava uma parte do lado de fora. Caso o sumo sacerdote não tivesse tido uma vida tão correta assim, poderia ser fulminado. Ou caso oferecesse um fogo estranho, ou caso fizesse um procedimento também na ignorância, ele poderia ser fulminado ali no segundo tabernáculo. Então ele era puxado pela corda, porque mais ninguém podia entrar naquele lugar onde estava ali a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Então lá no princípio ainda estava a arca da aliança, o maná. Posteriormente foi destruído o primeiro templo, sumiu, desapareceu, então havia apenas ali a arca da aliança coberta de ouro, não tinha mais aqueles objetos ali dentro, já haviam desaparecido, mas o sumo sacerdote continuava a ministrar mesmo aqui nos dias de Jesus do Novo Testamento. Este sumo sacerdote, ele é figura de Jesus, que entrou nos céus, na presença de Deus, e intercede por nós e faz alguma coisa
para que nós também possamos chegar diante de Deus. Este sumo sacerdote tinha que repetir todo ano, devido à ignorância do povo. Era mais um ano novo. Passou o ano velho, vem o ano novo, mais um ano de ignorância, mais um ano de desconhecimento. A mente humana, a mente carnal, não conseguia entender a palavra de Deus, os mandamentos, a vida com Deus, não conseguia conhecer a Deus. Um dizia para o outro: conhece a Deus, venha na escola, como hoje é a escola dominical, venha na escola sabatina, venha no sábado, venha na sinagoga, venha. Eles iam e não sabiam nem ensinar, não conseguiam aprender e continuavam na ignorância, continuavam praticando mal, a iniquidade, o pecado, não conheciam a Deus, não obedeciam a Deus, porque não sabiam o que fazer para obedecer, e não entendiam a voz de Deus. Por mais que esse sumo sacerdote araônico, esse da época de Moisés, em que Moisés estabeleceu o Arão como sacerdote, Deus consagrou Arão, ele não conseguia passar para o povo o que deveria. Ele levava o pecado, levava o sacrifício, levava o sangue, levava a oração, a confissão, apresentava diante de Deus o povo. Mas ao sair, o povo continuava nas mesmas práticas, na mesma ignorância. Eles podiam fazer o certo um dia, mas eles não tinham noção de que aquele era o certo. No outro dia já estavam novamente errados, iam de um extremo a outro, arrastados por todo o vento de doutrina humana, de ensino humano, de perversão, de ganância, de cobiça, de todo o mal possível. E eles não acertavam o passo, não conseguiam obedecer a Deus. Então foi um ministério falho, o do sumo sacerdote da antiga aliança, do Antigo Testamento, de Arão, o ensino de Moisés. Por mais que se esforçasse, os escribas, outros liam, outros procuravam decorar, procuravam achar símbolos, sinais, letras, números, alguma dica, algum mistério, algo nas entrelinhas para tentar entender a Deus, mas cada dia se perdiam mais. Cada dia era mais espírito de confusão, e eles crucificando, matando os profetas, perseguindo os que Deus lhes mandava, porque eles não tinham discernimento da verdade. Estavam perdidos nos seus pecados, na sua ignorância. Veja que várias vezes o autor aos Hebreus diz que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. É lá desde o Éden que Deus diz que tem a árvore da vida, se vocês comerem, vocês vão viver eternamente. Vem a serpente, diz para eles comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal antes do fruto da vida, e eles, na ignorância, preferem atender a ideia, a palavra da serpente do que a palavra de Deus. Esse é o grande modelo do pecado. Se é o pecado original, é este: é ter a palavra de Deus e desprezar a palavra de Deus, trocar a palavra de Deus por uma palavra do homem, do diabo, da serpente, do mal, da iniquidade, que lhe agrada aos olhos, a concupiscência dos olhos, o desejo do poder. Sem Deus, eles poderiam reinar, dominar sem Deus, não precisariam de Deus. Então eles preferiram a oferta da serpente, a palavra da serpente, ao invés da palavra de Deus, porque ali eles continuariam na dependência de Deus, obedecendo a Deus, vivendo para Deus. Então isso não lhes agradou. Por isso é que o pecado rodeia, procurando ganhar, conquistar o interesse, a preferência. E o homem carnal, na carne, ele tem suas preferências objetivas, diretas, imediatas, como Esaú preferiu o guisado, a carne, do que a bênção da primogenitura, uma bênção espiritual, uma bênção de fé, uma bênção para a alma, uma bênção para o futuro. Não, ele queria a carne que cheirava bem, que alimentava a carne imediatamente. Isso também é um exemplo da ignorância do pecado, a ignorância do povo pelos pecados de ignorância. Essa ignorância que uma carne perecível, que é vaidade, que logo vai morrer, vai envelhecer, vai acabar, e o homem continua preferindo a carne,
ao Espírito, que lhe dá a eternidade. Obedecer a Deus, andar com Deus, como fez Enoque, foi trasladado para não ver a morte. Isso é exemplo de salvação, tipologia, modelo de salvação. Então quem prefere as coisas do Espírito, prefere a Deus, prefere a eternidade, a árvore, o fruto da vida, e não o conhecimento do bem e do mal para os benefícios imediatos da carne. Então, é a tipologia da ignorância, de preferir a morte. A carne simboliza a morte, velhice, sepulcro, pó, vai voltar para o pó, vai voltar para a ignomínia, não tem valor, não tem futuro. Futuro é a morte, futuro é a cova. Mas o Espírito tem futuro. O futuro é Deus, é a eternidade, é o Espírito de Deus testificando com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Mas esse primeiro sumo sacerdote não conseguia trazer o conhecimento de Deus para que o homem agradasse a Deus, obedecesse a Deus e aí fosse salvo. Porque vem pela fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Essa fé é salvadora. Essa fé lhe dá o propósito, o desejo de obedecer a Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas. Então, provoca, traz a salvação. A graça do pecado do passado. E agora, vivemos pela fé, andamos pela fé, seguimos pela fé, pela obediência, pelas obras, pela lei, pela virtude. O justo viverá da fé. Vai passar a andar em justiça. Sua obra tem que brilhar. Sua obra tem que crescer. As obras de hoje têm que ser maiores do que as obras do princípio. Tem que crescer, progredir, abundar, dar frutos. É isso que Deus quer. É isso que te faz um filho de Deus. Essa transformação de uma vida iníqua, uma vida vazia, uma vida sem razão, para uma vida produtiva, para a glória de Deus. Uma vida que brilha, que ilumina, que alimenta, que sacia a sede, que ama. Porque Deus é amor e quem ama é nascido de Deus. E ama com ação, com caridade, com bondade, com benignidade, com socorro ao necessitado, ao que está caído. Ama como Deus nos ama, como Jesus nos amou. Isso é salvação. Entrar neste caminho do Senhor. Então, não teve resultado o primeiro sumo sacerdote. Então, diz assim a palavra de Deus: querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então, acontecendo tudo aquilo no primeiro tabernáculo, não havia aperfeiçoamento, não havia salvação. Não havia conserto, não havia novo nascimento, não havia obediência a Deus, conforme Deus requeria. Sejam vós perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial. Não havia um coração rendido, um coração dedicado, um coração que ama a Deus, como Deus requereu na lei. Ama teu Deus de toda a tua mente, todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento. Falta alguma coisa aí para que isso possa ser realizado, para que se possa cumprir a lei, os mandamentos de Deus. Falta o poder do Espírito Santo. É por isso que o autor aos Hebreus diz, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou. Ninguém vivia em condições de agradar a Deus, de entrar na presença de Deus, de obedecer a Deus, de ser filho de Deus. Ser filho de Deus é possível agora pelo batismo com o Espírito Santo, pelo novo nascimento. Quem não nascer de novo não entrará no reino dos céus, tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito de Deus. Para que então você entre no caminho que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Isso é literal. Ele vem morar em nós e Ele nos conduz neste caminho. Ele é o próprio caminho. Ele anda conosco, Ele nos guia. Aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, este é filho de Deus, diz a palavra de Deus. Estaremos vendo em breve este versículo com todo o seu contexto, dessa realidade
de que é a habitação do Espírito Santo que nos dá a condição de termos aqui manifestado o santo lugar, o caminho, a glória de Deus, a presença de Deus, Cristo em nós, esperança da glória. Que Deus te abençoe, que Deus te dê vitória, que Deus te batize com o Espírito Santo, para que você possa entrar por essa porta estreita e andar por este caminho de glória, o caminho do santo lugar, o caminho da presença de Deus, da habitação de Deus, e você morar com Deus eternamente, Deus vem habitar contigo eternamente. Que Deus te abençoe hoje eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.